Até agora temos estado a falar bastante sobre o widget Label. Eu quero voltar a sublinhar que o facto de termos concentrado a nossa atenção neste widget não significa que vamos fazer exatamente o mesmo para todos os restantes widgets. Este widget está a ser uma forma de introduzir alguns conceitos relacionados com a forma como nós colocamos um widget na nossa janela, como é que nós o posicionamos, como é que definimos propriedades, como é que obtemos dados das propriedades, como é que alteramos propriedades. Neste momento eu vou fazer aqui uma espécie de interregno. Porquê? Porque nós temos estado a ver, ao longo destes últimos vídeos, a criação de labels e pack. Label 2, pack. Label 3, pack. E o que é que acontece com o pack? O pack simplesmente diz, ok, tenho aqui este objeto, já defini as suas propriedades, agora coloca na janela. Tenho aqui outro objeto, defini as propriedades, agora coloca na janela. E quem fica responsável por a organização do layout é o próprio Tkinter, com as suas opções de organização de layout por defeito. Ora, obviamente nós teríamos que ter uma forma de podermos organizar o nosso layout de uma forma distinta daquela que vem por defeito com o Tkinter, que é basicamente organizar com um stack vertical, isto é, cada widget ocupa a sua própria linha de cima para baixo na vertical. Bom, imaginem então esta circunstância, que eu tenho um label, vou aqui escrever, ok, label 1, que pertence ao menu inicial e cujo texto, ou text, é igual a label 1, vamos colocar assim, label 1, ok? Vamos também definir aqui uma background color. Então, BG é igual a red. Vamos colocar aqui um label 2. E este label 2 vai ter aqui, obviamente, o texto igual ao label 2 e o background vai ser green. Se eu agora fizer, então, a utilização do pack, label1.pack e label2.pack, o que vai acontecer é aquilo que já todos estão preparados para perceber, ok? Aqui falta qualquer coisa. Obviamente que eu aqui errei, não é? Porque não coloquei aqui igual a label. Estava muito interessado em ver o resultado. Vamos colocar aqui, obviamente, assim é que está correto. E vamos aqui executar e aqui estão os dois labels. Poderia aqui colocar também a fonte. Neste caso vamos definir uma fonte igual para os dois. Fonte, vamos aqui definir isto da forma correta. Então, vamos clicar aqui, fonte é igual a Arial 20, ok? Pronto, está feito. Vamos então executar novamente. Ora, cá temos então os dois labels, e este é o comportamento que nós temos visto ao longo desta playlist. Agora imaginem que eu quero colocar os labels aqui, cada um do seu lado, ou um à frente do outro. Isto é, o label 1 encostado deste lado, o label 2 à sua frente. Então, neste caso, eu vou ignorar aqui o pack, eu vou inclusive comentá-lo aqui, e vou tirar partido daquilo que se chama o sistema de grid, ou grid manager. O grid manager já vem por defeito pronto a ser utilizado com todos os widgets. O que é que isso significa? Se eu colocar agora label 1 e em vez de utilizar o pack eu colocar .grid, eu vou poder definir aqui no seu interior, isto é, no interior dos argumentos, a localização do meu label dentro do grid manager. Ora, para que nós possamos aqui ver de uma forma muito mais interessante como é que funciona esse sistema de grid, eu tenho aqui um exemplo muito simples. Uma grid é basicamente uma tabela constituída por linhas e por colunas. No sistema de grid do Tkinter, nós temos exatamente isso, isto é, linhas e colunas. Temos aqui a linha número 1, a 2 e a 3, a coluna 1, a 2 e a 3. Poderemos ter muito mais ou muito menos, poderemos ter apenas uma grid com uma coluna, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 12, ou com 10, enfim, é o número que nós quisermos, não há qualquer problema, o Tkinter ocupa-se da gestão do sistema de colunas. O que vai acontecer, no entanto, é o seguinte, uma vez que as tabelas têm índices de base 0, o que nós de facto temos não é a linha 1, mas a linha 0, ou row 0. E da mesma forma, em relação às colunas, também temos as colunas com o índice de 0. Então temos row 0, coluna 0. Aqui o row 0, coluna 1, o row 0, coluna 2. Significa que se eu quiser colocar aqui o label
Neste ponto, eu tenho que definir o row igual a 0 e o column igual a 0. Se quiser colocar o outro widget à frente daquele label, eu vou ter que definir row igual a 0, mas o column igual a 1. Ok? Se eu quisesse colocar por baixo, obviamente usaria row igual a 0, column igual a 0 e depois por baixo row igual a 1, column igual a 0. Portanto, rows, columns, não perder isto de vista. Então vamos aqui voltar ao nosso código e reparem então o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui exatamente assim, row igual a 0, column igual a 0. Agora vou definir a localização do meu label 2. Neste caso eu quero que ele fique à frente, isto é, na mesma linha, mas numa coluna à frente. Então eu vou colocar aqui o column 1. Vamos verificar então o que é que acontece. Reparem que não temos agora o pack, mas quando eu for executar o código, reparem como os dois widgets aparecem então lado a lado. Poderão eventualmente perguntar, bom, ok, mas com este aspecto visual que aqui está, fica subjacente que existirão pelo menos mais umas 4 colunas aqui. Bom, de facto não é isso que acontece. Porquê? Porque nós estamos aqui especificamente a definir as dimensões da geometria. Se eu não definir as dimensões da geometria, eu vou também comentar, é o próprio sistema de grid que vai definir como é que o meu formulário vai ser apresentado. E neste caso, reparem, tenho então aqui os dois labels colocados lado a lado e o sistema de grid vai dizer, ok, eu tenho aqui dois widgets que ocupam a primeira linha e a coluna 0 e 1, portanto, uma linha e a coluna 0 e 1, então vamos ter isto organizado desta forma. Bom, vamos fazer aqui umas pequenas experiências, onde neste caso vamos colocar aqui o row 1 e o column 0, vai ser exatamente igual ao stack, ou neste caso ao pack, como lhe queiram chamar. Porquê é que aparece aqui este espaço em branco? Bom, por uma razão muito simples, é porque já não havia espaço para reduzir mais o formulário, ok? Ele chegou aqui à dimensão mínima. Então, neste caso concreto, nós temos aquilo que é o comportamento normal, que é basicamente um stack vertical. Bom, mas se eu colocar aqui row 1, column 1, o que nós vamos ter é uma organização diferente. Reparem, começamos a ter aqui uma espécie de um xadrez, ok? Porquê? Porque o label 1 está colocado na posição 00, vamos considerá-la assim, sendo que o primeiro 0 é o row e o segundo é o column, mas o label 2 está no 1 e 1. Então, 1, 1. Vamos aqui ainda fazer uma outra experiência. Se eu quiser colocar aqui 3, 3, vamos aqui executar e reparem, neste caso, uma vez que não existem elementos intermédios, o sistema disse, ok, não é necessário considerar a existência da row 2, porque nem da column 1, nem da row 1. Porquê? Porque não existem lá widgets lançados. Então eu simplesmente vou ignorar essas linhas e vou comprimir todo o meu layout no sentido de não ter aqui espaçamentos indevidos. Isto, portanto, nesta circunstância, é exatamente a mesma coisa que ter o 1 e o 1. Obviamente que se eu criar aqui um outro label, vamos lhe chamar label 3, vamos colocar aqui label 3 e vamos lhe dar uma outra cor. Neste caso vai ser o blue. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou remover daqui o pack, não vamos necessitar deles. Se eu colocar aqui, e não necessariamente pela ordem que nós quisermos, porque podemos definir a localização, não tem que ser definida de cima para baixo, nem da esquerda para a direita, eu posso definir aqui basicamente o que é que eu quero apresentar e onde. Ora, reparem, se eu quiser colocar na minha grid, isto é, regressando aqui, se eu quiser colocar o label 1 aqui, o label 2 aqui e o label 3 aqui, o que é que eu vou ter que fazer basicamente? Bom, no label 1 é 0, 0, no label 2 é 1, 1, no label 3 é 2, 2. Vamos aqui executar e reparem então como os elementos começam aqui a aparecer. Estes são os princípios mais fundamentais de uma das formas de organização do layout dentro do nosso formulário. Porquê? Porque nós depois podemos colocar widgets dentro de outros widgets. Existem widgets que são basicamente containers, penso eu como é o caso do frame, por exemplo, e organizando estes widgets desta forma, nós vamos começando a criar então o layout dos nossos interfaces. O que significa na prática que, por exemplo, apesar de não termos ainda falado muito aprofundadamente sobre os buttons, eu posso ter qualquer coisa deste género. Posso ter aqui tudo na row 0, todos os labels, ok? Reparem, eu vou aqui executar, cá estão todos os labels, e agora se eu quiser colocar por baixo de cada label um button,
Eu vou colocar aqui o btn1 é igual ao button, que também pertence ao menu inicial e tem o texto do botão que é igual a clique 1. Vamos aqui criar os outros dois botões e agora no sistema de grid, vamos obviamente aqui colocar também o 2 e o 3, no sistema de grid eu tenho simplesmente que dizer o seguinte: btn1.grid row igual a 1, isto é, passamos para a linha de baixo, mas a column vai ser igual a 0. E agora vamos aqui definir também para os restantes elementos, neste caso aqui passa para 1 e para 2, isto é, todos os labels na primeira linha, todos os botões na segunda. Obviamente que aqui temos o 2 e temos aqui o 3. Reparem então o que é que vai acontecer ao executar. Vamos ter aqui os labels, vamos ter aqui os botões por baixo de cada label e penso que já começamos a ter a possibilidade de perceber que instrumentos é que nós temos à nossa disposição de uma forma relativamente simples de entender para organizarmos os layouts das nossas aplicações.